Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e você está ouvindo a quinta parte do audiolivro A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo. Vamos à história. Segunda introdução. 8 dias deixei-me clausurado em casa, maldizendo da minha felicidade. Eu tinha recebido da experiência uma grande lição, mas como quase sempre acontece ao homem, veio-me a lição da experiência quando não podia mais aproveitar-me. A insaciabilidade do desejo para a causa determinante do meu maior infortúnio. Pobre míope, o que eu mais ambicionara, por muito tempo debalde, consegui enfim obter um dia. Tive uma luneta potente que deu aos meus olhos a vista penetrante da águia. Alcançado benefício tão grande, tesouro tão precioso, aquilo que se me afigurara impossível, desejei mais. Quis ter e gozar a visão do mal, a que o armênio sabiamente me aconselhara não expor-me, esclarecendo-me sobre os seus perigos. Mas desejei e quis ter, e tive essa visão fatal, e por ela tornei-me o homem mais desgraçado. Não me corrigi ainda assim, e desejei a visão do futuro que me fora proibida, sob pena de quebrar-se em minhas mãos a luneta mágica. Desejei e quis ter a visão do futuro, mas antes de chegar a ela, detestei a luneta que me inspirava horror de mim próprio, e em furioso ímpeto despedacei o vidro mágico, realizando-se desse modo a sentença do armênio. E agora os meus olhos ficaram sem luz. Estou tateando as trevas, e o desejo de gozar com a vista natureza é 1000 vezes mais ardente do que outrora, porque eu já vi, e já sei o que perco não vendo, como pude ver. No outro tempo eu era como um cego de nascença, infeliz, ao menos porém não apreciando bastante a profundeza da minha miséria. Agora eu sou o cego que já viu, que cegou depois de ter visto, e que sabe tudo quanto perdeu com a cegueira. Maldita seja a insaciabilidade do desejo, que envenena a vida do homem, e que 1000 vezes o leva a sacrificar imenso bem que está gozando, pela ambição de mais gozos ainda, e do que não lhe era preciso para a felicidade da vida. Eu já vivi no mundo da luz, e agora estou condenado. Condenei-me a vegetar no cárcere das trevas. O despedaçamento, a destruição da minha luneta mágica foi muito festejada pelos meus 3 parentes, e pelo que me disseram, a notícia do fato mereceu as honras de uma gazetilha do Jornal do Comércio. Espalhou-se pela cidade e tranquilizou o espírito da sua população que tanto se exaltara contra a visão do mal que eu possuía. O Mano Américo teve a bondade de fazer-me ouvir um discurso consolador, em que me demonstrou que eu tinha sido vítima de um longo acesso de loucura, que eu nunca vira mais do que dantes, que a minha miopia não era suscetível de recurso ou socorro algum que me emprestasse vista, e que, enfim, quebrando a luneta, eu me libertara de uma ilusão perigosíssima. E rematou o discurso com a eloquente peroração, jurando que estava pronto a continuar a ver e pensar por mim. A tia Domingas mandou apanhar todos os pedaços do vidro que eu quebrara e lançá-los ao mar, dizendo que havia neles malícia do diabo, de que eu estivera possesso durante não poucas semanas, e manifestando finalmente a crença de que ao poder das suas orações fora devido o despedaçamento da luneta mágica, e de que a salvação da minha alma e a doce tranquilidade da minha vida teriam tanto mais segurança quanto mais completa e irremediável fosse a minha miopia, que me livrara de enormes pecados. A prima Nica foi dos 3 parentes o único que teria podido fazer-me sorrir, se nos meus lábios fosse ainda possível ralar um sorriso suave, e haver no meu coração um resto de confiança para essa moça interesseira e egoísta. A prima Nica procurou convencer-me de que a minha luneta, diabolicamente encantada, me fizera ver os objetos ao contrário do que eles são na realidade, e que por isso mesmo eu devia acreditar e considerar formosa a senhora que me tivesse parecido feia, ou menos bonita, e ter em conta de virtuosa, recatada e dedicadíssima aquela que pela visão do mal eu houvesse julgado loureira, má e calculista. Lembrou-me Cícero, pleiteando a própria causa. E logo depois dessa teoria sobre a luneta mágica, a prima perseguiu-me cruelmente para que eu lhe confiasse em segredo
todas as revelações que eu recebera da visão do mal relativamente às senhoras do seu conhecimento. Uma vez, por inocente malícia, comuniquei-lhe uma apreciação cruel, talvez aleivosa, dos sentimentos e do caráter da mais íntima e aparentemente mais estimada de suas amigas, que aliás eu não tivera ocasião de observar com a minha luneta. A prima Nica, ouvindo-me, exclamou: "É isso mesmo, exatíssimo juízo." "Nica", disse-lhe eu, "a minha luneta era diabólica, como você me assegura, e o que ela me fez apreciar e me mostrou deve-se entender pelo contrário, segundo a sua opinião." "Primo", respondeu minha Nica sem hesitar, "o diabo, para enganar facilmente, às vezes diz e mostra a verdade." Eu fiquei profundamente convencido de que houvera menos diabo na minha luneta mágica do que havia nos pensamentos e nos sentimentos da prima Nica. Depois do 8º dia da minha voluntária clausura, despertei no seguinte ao canto de um canário que festejava a aurora. Levantei-me e fui debruçar-me à janela que abria para o jardim. O frescor suave das auras, o perfume das flores, o ruidoso acordar da cidade lembraram-me aquele anelado amanhecer do dia, em que eu fizera a primeira experiência da minha luneta mágica, e as arrebatadoras impressões que eu recebera, podendo ver e admirando a aurora, as flores, as borboletas, a natureza, enfim. Os pesares, as sensações repugnantes, os tormentos e o horror da visão do mal, como que se varriam da minha memória, exclusivamente empenhada em avivar a saudade do bem que eu havia perdido. Apoderou-se de mim melancolia tão profunda e sombria, como era profunda e sombria a noite dos meus olhos. Passei um dia de silenciosa amargura e arrependi-me 1000 vezes de haver quebrado a minha luneta mágica. Se eu tivesse sido mais prudente, ainda mesmo dissimulado, por certo que não me teriam faltado meios de iludir quantos me cercavam e cercam, e de conservar a preciosa luneta. Agora é tarde. É o meu pungente arrependimento. E o meu pungente arrependimento não me aproveita, e só duplica a aflição que me acabrunha. A cada momento vinham-me à lembrança o Reis e o Armênio, o Reis tão bom e amável, tão complacente e obsequiador, o Armênio tão hábil e tão sábio, tão poderoso em magia e tão leal em seus conselhos. Lembrança inútil. Eu havia sido tão descortês, tão ingrato em meu proceder em relação ao Reis, que não me era lícito pensar em ir de novo bater à sua porta, que ele tinha o direito de me fechar no rosto. E o Armênio? Como poderia eu aparecer, mostrar-me diante dele depois da minha desobediência aos seus preceitos? E todavia eu teimava sempre em lembrar-me do Reis e do Armênio. E de instante a instante perguntava a mim mesmo se o Armênio ainda se conservava trabalhando nas oficinas do Reis. A ideia de voltar ao famoso armazém de instrumentos óticos da Rua do Hospício começava a perseguir-me, a dominar-me, como a paixão mais violenta escraviza, e move, impele e arrebata sua vítima. 2 únicos sentimentos ainda me tolhiam os passos. Eram o vexame e o medo. É claro que eu estava em caminho adiantado para vencer o vexame, que me fazia hesitar em apresentar-me na casa do Reis. Todo homem é mais ou menos egoísta, e em proveito do seu egoísmo raro, é aquele que em circunstâncias imponentes, em casos extraordinários, não sacrifica a simples consideração de delicadeza. Quantos homens ricos e maus que nunca deram esmobre, tornados mendigos pelo vai-vém da fortuna, deixariam de estender a mão pedinte a algum recente herdeiro de inesperada riqueza, ao qual dantes tivesse por vezes respondido: "Deus o favoreça." Eu não fiz tanto como isso. Ei, depois, dominar o meu vexame e ir à casa do Reis. Pedirei perdão com humildade e luz para os meus olhos, como um condenado à morte que pede a vida ao poder que é capaz de dá-la. O medo que eu tenho é de sair à rua, de expor minhas zombarias às vaias, à perseguição dessa gente que me detestou, que talvez me detesta ainda por causa da visão do mal. Em seu ódio, em seu empenho de vingança, muitos conspiraram para que eu fosse reputado maníaco ou doido, e em todo caso perigoso e nocivo à sociedade. Horrível ameaça pesou sobre mim, e mais de uma voz, mais de um conselho sinistro apontava a conveniência de me recolherem ao hospício dos alienados. Eu tenho medo de aparecer a essa gente que maldizia de mim,
que pedia a minha prescrição, o encarceramento do doido. Tenho medo de sair à rua. Refletindo bem, me parece que este medo chega a ser pueril. Tenho duas presunções a favor da minha segurança, duas observações que destroem todos os fundamentos do medo. Não se provou, conforme as exigências da lei, que eu estivesse ou fosse doido. O pronunciamento de muitos homens irrefletidos apenas poderia indicar que eu era um excêntrico ou enfim possuído de esquisita mania, o que nem por isso prejudicava o meu juízo em relação a todas as circunstâncias e condições da vida particular e social. Ora, na cidade do Rio de Janeiro não só não se recolhem ao hospício dos alienados os excêntricos e maníacos da ordem em que fui contemplado, como é certo que os excêntricos e adoidados não reconhecidos legalmente doidos gozam privilégios de tolerância e de indulgência, e quando algum deles ofende a sociedade com um escândalo público, em que compromete o decoro da família ou ataca de frente as mais veneráveis e santas considerações sociais, encontra impunidade certa e desculpa segura na voz do povo que diz: não se faça caso, aquilo tudo é excentricidade, o homem tem suas manias, mas no fundo é boa coisa. Eu creio, pois, que não há lugar nem cidade como o Rio de Janeiro, em que se possa ser imponentemente e sem inconveniência pessoal, não somente excêntrico e maníaco, mas até doido, completamente doido, contanto que se traje de paletó escovado e se tenham meses ou dias de lucidez. Afora essa importante consideração que deve utilizar-me, conto por mim o tempo, que ainda mais foi ajudado pela notícia da destruição ou despedaçamento da minha luneta mágica. Perdida, quebrada a luneta, cessou o motivo da perseguição que moviam contra mim. E lá vão 8 dias. 8 dias valem 8 anos para a memória e para as impressões mais fortes do povo da nossa capital. Em 8 dias regenera-se o político que a opinião pública irritada condenou. Em 8 dias, do réu se faz o juiz do pleito em que fora réu. Em 8 dias, às vezes a rocha tarpeia se transforma em Capitólio. Em 8 dias corre o Letes por onde estava bramindo a memória de um escândalo. Em 8 dias a sociedade ligeira, inconstante, mudável, seria capaz de santificar o diabo. Não há atividade de opinião que resista à extensão, à eternidade de 8 dias na nossa capital. O nosso povo é a certos respeitos povo um pouco francês. Eu tenho por mim 8 dias. Refletindo assim, perdi o medo e vou sair à rua. Ensaiarei um passeio de simples experiência se eu for feliz, se me deixarem em paz andar pela cidade. Amanhã ou depois de amanhã irei à casa do Reis. Ao cair da tarde saí. Em relação a meus olhos, pouco importava que eu saísse de dia ou de noite. Quis, porém, arriscar-me a aparecer à luz do crepúsculo para observar a impressão que a minha pessoa causava ao público. Não me era possível apreciar expressões fisionômicas daqueles que reparassem em mim, mas eu tinha e tenho bom ouvido de cego, e não me escapariam nem o murmurar da maledicência, nem mesmo o sussurro da curiosidade, revelado em trocas de palavras abafadas. Caminhando vagarosamente, com atenção dissimulada, porém viva, ouvi e percebi o que alguns disseram, vendo-me passar. Míope, ou antes cego, como dantes. Perdeu o encanto. Que encanto? Caluniavam o pobre rapaz. Deveras? Foi vítima da mais cruel perseguição. Coitado. Querem-no cego para desfrutar-lhe a fortuna. Que imoralidade! Eis como pensavam e murmuravam quase todos ao considerarem o meu infortúnio. Volúvel e caprichosa cidade, o seu juízo se modifica e até muda completamente com o volver de alguns dias, e objeto das maldições, pouco a pouco, se torna objeto de simpatias. Estudai a capital. A nossa é provavelmente como todas as outras, de iguais ou maiores proporções. Os seus habitantes vivem sujeitos ao contágio moral dos sentimentos. Uma opinião entra em moda. Poucos a examinam e discutem. A novidade a recomenda, o contágio moral a espalha. Mais tarde a reflexão começa a patentear-lhe as falhas.
O espírito ressentido reage, a reação propaga-se por novo contágio e se pronuncia fulminando-a, e então nem distingue o que ela pode ter de exatidão e de verdade entre os erros, aliás, a princípio aplaudidos como acertos. A opinião pública é deslumbrante, mas leve e fugitiva. Assemelha-se às fadas dos contos orientais, encanta, porém ilude. É igual a jovens formosas e facilmente apaixonadas. Seduzem e cativam e mudam de amor em breve prazo. Quando cheguei ao fim destas e de outras semelhantes reflexões, era noite, e eu me achava sentada em um dos bancos de pedra do jardim da Praça da Constituição. Ninguém reparava em mim. Senti-me ou isolado ou defendido pela indiferença de todos, e todavia, poucos dias antes eu tinha sido naquele mesmo lugar, causa de alvoroço geral, e vira a multidão fugir aterrada da minha presença, como se eu estivera na Ásia e afetado da peste negra. É triste, miséria da humanidade. Aquela indiferença que em minhas apreensões desse mesmo dia eu desejava tanto, e tanto pedir ao céu, aquela indiferença que era a paz que a população me concedia, acabou por fatigar-me, por despertar o ressentimento da mais estulta vaidade em minha alma de pobre pecador. A popularidade é sempre um pedestal em que o homem se levanta acima dos outros, mas a impopularidade também é pedestal. Distingue pela reprovação ruidosa e, em vez de abaixar, também levanta, também arranca do vulgar a sua vítima, e para açoitá-la, eleva-a ao pelourinho, e mostra-a pela sua perseguição ou pelo seu ódio acima das proporções comuns da generalidade. Eu já havia experimentado a distinção torturadora da aversão popular. Eu já tinha sido notabilidade, embora adiada, e senti-me abatido, desprezado, aviltado, reduzido à invisível nulidade pela indiferença com que me deixavam nem olhado no meu banco. Houve um momento em que, atiçado, impelido, enlouquecido pela influência traiçoeira da mais estúpida vaidade, tive ímpetos de levantar-me e de bradar àquela multidão que não me via: olhai-me, persegui-me, eu tenho a visão do mal. Mas exatamente nesse momento alguém me tocou com a mão no ombro e me disse ao ouvido: até que enfim nos encontramos. Vi diante de mim e logo sentado ao meu lado um vulto de homem, de quem não pude distinguir as feições e nem ao menos a moda e a cor dos vestidos. Quem é? Perguntei, pois a tal ponto se esqueceu de mim. Se me conhecer, sabe que sou quase cego. Sou o Reis. Reconheci imediatamente a voz do Reis. Mal pude abafar um grito que me rompia da alma, e creio que teria caído de joelhos se esse excelente homem não me tivesse contido. Perdão, balbuciei. Eu fui um ingrato, perdão. Seja prudente, disse-me ele. Conversemos em voz baixa, não convém que o reconheçam. Apertei com ardor as mãos do meu bom amigo Reis, e ainda assim tive um pensamento suspeitoso, maligno, pois perguntei a mim mesmo se a visão do mal não desmentiria as aparências tão eloquentes e persuasivas da bondade e do generoso caráter deste homem. Era dúvida. Era o ceticismo que a visão do mal tinha inoculado no meu espírito. Guardei silêncio inexplicável pela desconfiança que me inspirava a humanidade, mas no meu egoísmo, os cálculos do meu interesse pessoal fizeram com que eu mantivesse, apertadas entre as minhas e as mãos daquele, em que de novo eu depositava todas as esperanças de remédio, de recurso, de socorro para minha miopia. Então inutilizou a sua luneta? Perguntou-me o Reis. É verdade, em um acesso de desespero, pelo horror que tive de mim próprio, ousei praticar esse ato de loucura. E referi miudamente toda a história dos prodígios da luneta mágica e todos os desgostos que eu sofrera por ela. Também eu, por minha parte, não sofri pouco, porque perseguiram-me e há quem me persiga ainda por lunetas mágicas, mas com efeito extraordinário e incompreensível. A luneta? Não, continuo a não acreditar no poder da cabala. É porém incompreensível a ilusão pasmosa dos seus sentidos. Não houve ilusão, eu juro. Juram do mesmo modo e com a mesma convicção quantos têm sido vítimas de igual ou semelhante exaltação enferma do espírito. Eu era como sou, tão míope que posso considerar-me cego,
e mercê daquela admirável luneta vi distintamente, perfeitamente. Até aí creio, é possível, mas na famosa visão do mal não acredito, e todavia era real e incontestável. Eu só tenho fé em Deus e creio somente na verdadeira ciência. Se a magia fosse uma realidade e eu quisesse explorá-la, ganharia milhões em poucos meses. Como? A mania do nosso Armênio se agrava cada vez mais. Ofendido pela incredulidade, diz ele, dedicado à minha pessoa pela influência irresistível de não sei que fluido misterioso e inescrutável de que ele me fala, oferece-se para operar maravilhas, que tornariam o meu armazém em oficina encantada. Que maravilhas! Entre 100 outras, por exemplo, as seguintes: óculos que façam ver o que se passa a 1000 léguas de distância, pequenos espelhos polidos pela magia que reproduzam a imagem do rosto de uma velha com todas as graças da sua mocidade passada, binóculos por um de cujos vidros se veja todo o passado e pelo outro todo o presente da vida íntima da pessoa que se observa, instrumentos de precisão ótica que patenteiam o ouro, as pedras preciosas, as riquezas e os segredos dos monstros oceânicos que se escondem por baixo das camadas da terra, no leito dos rios e no fundo dos mares, lunetas e pincenês que emprestam à mulher morena da Arábia e a mameluca do Brasil a palidez romanesca das filhas melancólicas da poesia dos sonhos, e aos olhos negros da caucasiana e aos negros cabelos da espanhola, os olhos cor do céu, azul da inglesa, e os cabelos de ouro das princesas dos cantos de Oceã. É extraordinário. O Armênio, com efeito, quer saber? No dia e na hora em que o senhor quebrou a sua luneta, ele veio ter comigo e disse-me: a salamandra libertou-se, o seu míope quebrou a luneta mágica. É possível? 2 dias depois, as folhas diárias da capital deram conta do caso. E onde está o Armênio? Sempre encerrado em seu gabinete prestigioso no fundo do nosso armazém. Adivinhou então o meu infortúnio? E espera-o. Espera-me. Assegurou-me que o senhor nos procuraria amanhã. Marcou-me o dia. Ainda esta era a minha ideia, confesso. E não o espanta essa previdência do futuro, essa vidência do pensamento alheio? Espanta-me, por certo. Mas sei também que a ciência está longe de ter pronunciado sua última palavra sobre os assombrosos fenômenos do magnetismo. E o Armênio? Conta com sua visita. Eu hesitava e temia. E ele assegura que dará novo e infalível recurso para vencer a sua miopia? Novo e infalível, porém não o mesmo. E se eu bater a sua porta? A porta de nossa casa abre-se a todos os homens que vão bater a ela. E para os honestos, para os honrados, nunca houve hora em que não se abrisse. Irei amanhã. É o dia marcado pelo Armênio. Marcou ele também a hora? Disse que do dia e da hora a escolha lhe pertence, que do dia e da hora depende a condição benigna ou maléfica do socorro que lhe poderá dar. E qual a hora mais propícia? Não quis dizer. Em todo caso terei luz para os meus olhos. Terá, conforme ele assevera. Depois da meia-noite começa o dia de amanhã. Irei depois da meia-noite. Estou ansioso. Irei se sua bondade chega a tolerar a minha visita em horas em que o descanso e o sono é um direito de todos. Hei de velar essa noite. Não creio na magia. Quero, porém, desejo e peço uma segunda experiência de poder desse Armênio que se presume mágico e se julga capaz de realizar impossíveis. Espere-me, pois eu irei. Quer que previna o Armênio? Como lhe parecer melhor. Em tal caso, prefiro experimentar. Se espere e adivinhe a sua visita. Não o prevenirei. Conte, pois, comigo, mas depois da meia-noite. Por que tão tarde? Não sei. Instintivamente desejo falar ao Armênio em hora mais próxima do dia. Achar-me-á velando. O rei levantou-se e, depois de me apertar a mão, retirou-se. Fiquei só, refletindo. Eu ia de novo recorrer à magia, e se alcançasse outra igualmente poderosa luneta, talvez expor-me de novo às perseguições do povo. Ter uma luneta mágica para não usar dela seria criar para mim um martírio de Tântalo. Usar da luneta mágica novamente obtida seria perigo quase certo para minha segurança. Reproduziram-se, pois, as minhas tristes apreensões,
E os meus cuidados me antolhavam um tormento que ainda não provara, a certeza da visão ou a impossibilidade de exercê-la pelo medo da perseguição. Portanto, era minha sina sofrer sempre, ser sempre como o proscrito dos homens. E todavia, em todo caso, eu desejava, eu queria poder ver. Mas se a magia era uma ciência sobrenatural, porém verdadeira, pois que operava as maravilhas que eu experimentara e contava ir experimentar, por que não poderia ela também livrar-me da reprovação pública e torná-la, mesmo se não em estima, ao menos em tolerância ou indulgência? Resolvi-me a falar sobre esse assunto ao mágico, a quem regato capaz de realizar impossíveis. Não compreendo, não posso admitir a pertinácia com que o meu amigo Reis nega-se a reconhecer o miraculoso poder do Armênio. Ou eu me engano muito, ou ainda aí receio pueril de expor-se ao ridículo e de passar por explorador de suposto charlatanismo na opinião dos espíritos fortes. Os espíritos fortes. Não conheço espíritos mais fracos do que esses que se dizem fortes. A sua força consiste na negação de tudo quanto não podem explicar, ou pelos sentidos ou pela sua razão que só resolve dentro do círculo das ideias que recebe pelos sentidos. A sua negação é, pois, um trono consagrado em ignorância e firmado no materialismo. Dantes eu não sabia reconhecer a profundeza destes erros filosóficos, graças, porém, à influência da minha luneta mágica e principalmente à visão do mal, acho-me curado da minha miopia moral. Faz-me pena, não digo a incredulidade porque não a admito, mas a obstinação do meu amigo Reis. Um homem que tem nas suas oficinas um mágico da força do Armênio e mágico que lhe oferece prodígios, teima em não querer experimentar ao menos a capacidade extraordinária, os trabalhos estupendos desse esclarecido adepto da cabala. Só o receio do ridículo e o respeito exageradíssimo aos espíritos fortes pode explicar semelhante procedimento. Pois eu tenho para mim que, em proveito da humanidade e em especial serviço ao público brasileiro, devo comprometer tanto quanto me for possível o Reis. Se eu conseguir, como espero, segundo a luneta mágica tão admirável como foi a primeira, anunciarei pelos jornais a existência do Armênio nas oficinas do Reis e a diversidade e surpreendentes condições dos instrumentos óticos que ele pode temperar no fogo da magia. Tenha o amigo Reis paciência, hei de comprometê-lo, e as justas exigências dos seus fregueses e do público o obrigarão a aproveitar-se da habilidade mágica do Armênio e a facilitar a todos os instrumentos óticos por este preparados. Se assim não quisesse, cumpria-lhe não ter e não conservar esse mágico em suas oficinas. Empreguei tanto nessas reflexões que de súbito as interrompi, quando o guarda do jardim veio dizer-me que era tempo de retirar-me, pois ia trancar as grades. A noite se adiantava. Deixando o jardim, pensei que não me convinha recolher-me à casa. Meu irmão, minha tia e a prima Nica bem poderiam desconfiar do meu primeiro e prolongado passeio depois da inutilização da luneta mágica, e ficando alerta, embaraçar a minha saída de casa em deshoras. Achei prudente esse juízo e resolvi-me a matar o tempo, passeando pelas ruas desertas da cidade. E passeei e andei como judeu errante. Ninguém me perguntou quem eu era, nem me espiou os passos. Míope nada vi, mas distraí-me ouvindo o ruído anunciador da negligência da autoridade pública. Ouvi o ressonar de mais de um indigente que dormia nos degraus do alpendre de uma igreja e perguntei a mim mesmo se não havia na capital do império um asilo para a indigência sem teto, para a miséria esfarrapada sem recurso. Ouvi as juras e os protestos de jogadores infelizes ou roubados que saíam em furor de uma casa onde se cantavam áreas italianas ao som do piano na sala da frente e se arruinavam fortunas ao lansquené em alguma saia do interior. E perguntei a mim mesmo por que a polícia, que invade a alçada de todos os poderes do Estado, não manda trancar as portas das casas públicas de jogo, onde tantos mancebos devastam as riquezas de seus pais, tantos caixeiros fazem paradas à custa das gavetas dos amos, tantos inexpertos são criminosamente despojados por jogadores trapaceiros. Ouvi o estrépito da orgia das famosas mulheres impúdicas
e dos velhos ricos e jovens viciosos que de copo de champanhe em punho e com a voz da lascívia nos lábios, entoavam cantos obscenos em honra do ridículo da velhice, da corrupção da mocidade e do desavergonhamento da nudez e do opróbrio do sexo, do recato do pudor e da honestidade. E perguntei a mim mesmo que exemplo davam aos filhos esses velhos, que esperanças davam à pátria esses jovens, que futuro esperavam as esposas e as filhas dos primeiros, as mães e as irmãs dos segundos. Ouvi. Deus me livre de dizer tudo quanto ouvi, rebentando do interior de certas casas, ou falando sem reserva nas ruas ao ruído abafado, ou à algazarra vergonhosa do vício em dissimulação, ou em desenvoltura. Ouvi finalmente, no dobre de alguns sinos, o sinal de 3 horas da madrugada, e dirigi-me então à rua do hospício. Como da primeira vez, os reis me esperavam à porta de sua casa. Entrei. Eu achava-me fatigado do longo passeio e pedi licença para descansar alguns momentos. Sentei-me e respirei fadigado. O rei se conservou em silêncio até que lhe perguntei: "O Armênio?" "Sem dúvida está no seu gabinete. Não o preveni. Eu não posso ver o que porventura terá de se passar dentro em pouco. Conto com a sua condescendência para referir-me por miúdo o que não me é dado apreciar pela vista." "Pode estar certo disso." "Bem, já descansei. Vamos procurar o Armênio." O rei tomou-me o braço e disse: "Vamos. Se ele é como pretende verdadeiro mágico, deve ter adivinhado a sua visita. Se não o é, surpreendê-lo-emos ou descuidado ou dormindo." E tínhamos apenas avançado um passo quando o Armênio mostrou-se à porta do fundo do armazém, trazendo na mão uma lanterna furta-fogo. "Eu adivinhei a tua visita, mancebo," disse ele. E fitando Reis, acrescentou: "Reconheça-me, pois, verdadeiro mágico." O Reis não respondeu, evidentemente ficara ofendido. O Armênio adiantou alguns passos para nós e, dirigindo-se a mim, disse: "Criança, não te acuso pelo que fizeste. A tua desobediência aos meus conselhos era um fato previsto pela magia. És homem. Tinhas de errar como erraste." "Não errarei outra vez," balbuciei humildemente. "Errarás sempre e tornarás a desobedecer-me." "Não, vê-lo-ás." "Então conseguirei deveras outra luneta mágica?" "Sim, se a exiges." "Peço-a de joelhos." "Criança, para que teimas em querer ver?" "Porque ver é viver." "Eu te anunciei da outra vez que o que me pedias era o mal, o gelo do coração, o ceticismo na vida, e sabes que não te enganei." "Mas ao menos eu vi, e agora de novo me acho cego." "Criança, tu escolheste um dia benéfico, um domingo, uma hora propícia, a que antecede apenas ou vê despontar a aurora. Ainda assim, porém, tu verás demais. Embora, pedes-me uma segunda luneta mágica que te será fatal como a primeira. Já tenho por mim a experiência. Será um engano infantil da vida. Aceito. Será a credulidade insensata. Aceito. Será a inocência indefesa. Aceito. Será a zombaria do mundo e a cegueira da razão. Aceito." "Por que, criança?" "Porque eu quero ver." "Verás demais." "Aceito." "Eu sabia, e tanto que o altar está pronto e nos espera. Já evoquei os espíritos elementares. Nada falta. Vamos." Mas ao primeiro passo, o Armênio levantou a lâmpada, inundou-nos de luz e disse: "Trazes vestidos de cor preta, que antipatiza a Júpiter, cujo dia é hoje." E fez com a mão um sinal que eu não vi com os olhos, mas obedeci, ficando imóvel e como preso ao lugar que meus pés pisavam. O Armênio saiu do armazém para ir ao seu gabinete. O rei silencioso, eu estático, respirávamos apenas, dominados pelo prestígio do mágico que em breve tornou a aparecer, trazendo uma túnica de pano branco bordada de triângulos de prata. Cumprindo as ordens do mágico, tirei a sobrecasaca, o jaleco e a gravata que eram de cor preta e vesti a túnica. "Agora vamos," repetiu ele. O rei e eu seguimos em silêncio o mágico. Não pude ver o que se passou desde que entramos no gabinete do Armênio até o fim da operação mágica. Referirei, porém, o que o meu amigo Reis me contou
Com inteira verdade e profunda admiração. Cumpre-me declarar que meu amigo insiste em não acreditar na magia, confessando, porém, não poder explicar e menos negar os prodígios de que foi pela segunda vez testemunha. O rei jurou culto e fé às ciências físicas e fanático por elas não quer ver o maravilhoso e o sobrenatural que lhe está entrando pelos olhos, nem sentir o que está tocando seus sentidos. Todavia, leal e nobre, o meu amigo referiu-me quanto viu e que vou repetir, e apelo para o seu testemunho, que é insuspeito por ser testemunho de incrédulo. O armênio que nos conduziu ao seu gabinete trajava vestido de púrpura com tiara e bracelete de ouro. Trazia no dedo competente anel de ouro com um rubi, e na cabeça barrete ainda de púrpura com um pentagrama bordado de prata. A porta do gabinete mágico abriu-se em par a um simples aceno da mão direita do armênio. O interior do gabinete estava resplendente de luz, e todo ornado das mesmas figuras e símbolos da cabala que na primeira operação mágica se observaram. As cores, porém, eram outras e diferentes. As paredes estavam pintadas de vermelho vivo, tendo em cor de ouro as 22 chaves do tarô e os sinais dos 7 planetas. O teto era azul como o céu no dia mais sereno, tendo no centro a figura do pentagrama fulgurando, como se fosse fogo, como se tivera tomado de empréstimo o brilho do sol mais ardente. A mesa que servia de altar de magia mostrava-se coberta com um imenso pano branco, alvíssimo, tendo figuras cabalísticas sem número bordadas em ouro. O chão era tapizado de peles de leão, que conservam o aspecto exterior das cabeças dessas feras, e cujos olhos flamejavam abertos. Os instrumentos da magia, os símbolos que enchiam o altar e o gabinete eram ainda os mesmos. A vara mágica, porém, tinha terminando-lhe a ponta um quase imperceptível triângulo de ouro. Coroas de louro e de heliotrópio ornavam o altar, no qual a figura sinistra do diabo fora substituída por uma pomba, em cujo peito aberto entrava uma serpente que lhe mordia e devorava o coração. Nós tínhamos penetrado no gabinete, e o mágico se sentara e se concentrara. Um galo cantou seguidamente 3 vezes. O armênio levantou-se e bradou: Uriel, Zadkiel, Jehudiel, Orifiel. E na parede, sobre o altar, esses 4 nomes surgiram em caracteres de fogo, como as palavras proféticas do festim de Baltazar. O mágico tomou em suas mãos a lâmpada mágica que estava já ardente e levou-a dando 3 passos para o lado do ocidente, e depois depositou-a outra vez no altar, mas no ângulo ocidental dele. Em seguida, firmou no meio do altar, sem esforço nem artifício apreciável, um finíssimo tubo de vidro azul de 1,5 palmo de altura e de diâmetro igual em toda a sua extensão, tendo a meia polegada da extremidade inferior um orifício em que a custo entraria um fio de seda, e na extremidade superior um triângulo de ouro perfurado e apenas perceptível. Sobre esse triângulo, o armênio colocou o vidro côncavo destinado à luneta. O equilíbrio, a firmeza do tubo de vidro sobre o altar, do vidro sobre o triângulo, não tinha explicação aceitável, mas era real. O galo cantou de novo 3 vezes. O mágico estendeu o braço para tomar a vara mágica, mas ouvindo o piar de uma coruja, empunhou a espada e manejou-a no espaço, exclamando: Zadkiel, Zauriel, Orifiel. O piar da coruja cessou. O galo repetiu seu canto, e o armênio atirou longe de si a espada, de cuja ponta saiu uma flama que foi embeber-se no pentagrama que radiava no teto. Tomando então a vara mágica, o armênio mergulhou o triângulo em que ela terminava a sua ponta na flama da lâmpada, e dela tirou e levou um fio de fogo até o orifício do tubo de vidro azul. O tubo acendeu-se, ou pareceu acender-se todo. O mágico lançou imediatamente sobre a flama da lâmpada cinamomo, incenso, açafrão e sândalo rubro, e o fumo perfumado foi sair pela extremidade superior do tubo de vidro, envolvendo em ondas aromáticas o vidro côncavo que descansava sobre o triângulo de ouro. Pela 3ª vez, o galo cantou 3 vezes.
e não se ouviu o piar de coruja. O armênio radiante e ufanoso levantou o braço e firmou a vara mágica 1 polegada acima do vidro côncavo e do triângulo do vidro azul em fogo. 1 minuto depois, uma faísca cor de sangue negro saiu do fogo do vidro azul e pregou-se no triângulo da vara mágica. Mas o armênio sacudiu 3 vezes a vara, dizendo: Inomo, para os vulcões. E a faísca apagou-se. 2 minutos depois, outra faísca amarela desmaiada, rompendo do vidro azul, foi tocar no triângulo de ouro da vara mágica. Mas o armênio bradou: Ondina, para o seio das fontes e para o fundo dos mares. E a faísca logo se apagou, como a primeira. 3 minutos depois, terceira faísca, e essa cor de sangue negro surgiu do mesmo ponto e pareceu querer embeber-se na áurea extremidade da vara mágica. O armênio, porém, bradou: Salamandra, para o fogo do inferno. E a faísca se apagou, e o solo e a casa estremeceram debaixo de nossos pés. E no fim de 4 minutos, ainda uma faísca brilhante se desprendeu do vidro azul e começou a embeber-se no ângulo em que terminava em ponto o triângulo da vara mágica. Quaternário, exclamou o armênio. Absorve-te, absorve-te e depois liquefaste. Silfo, liquefeito te exagera no bem. E a faísca pouco a pouco se foi embebendo na fina ponta da vara mágica, que ainda ficou imóvel e firme sobre o vidro côncavo. Passou 1 minuto e caiu da ponta da vara mágica uma gota d'água semelhante a uma lágrima no vidro côncavo, que a observou. E a pomba, que tinha o peito aberto, exalou um gemido. Passaram 2 minutos e caiu da ponta da vara mágica outra gota d'água. Outra lágrima que também se embebeu no vidro côncavo. E a pomba, cujo peito estava aberto e o coração era mordido pela serpente, gemeu 2 vezes. Passaram 3 minutos e a terceira gota d'água, terceira lágrima caiu da ponta da vara mágica e foi embeber-se no vidro côncavo, e a pomba, que mostrava o peito aberto, e a serpente, a morder-lhe e devorar-lhe o coração, gemeu 3 vezes. Ternário, exclamou o armênio e abaixou a vara mágica. O gabinete, que parecera arder em incêndio, de repente passou a mostrar-se em suave luz de crepúsculo da tarde. O armênio retirou da extremidade do vidro azul, cujo fogo se apagara, o vidro côncavo, lavou-o com água perfumada que derramou da taça mágica, enxugou-o com um pano que forrara o altar, armou-o em um finíssimo aro de prata, imprimiu neste o selo cabalístico e enlaçou no anel da luneta um fio de cabelo loiro, que engrossou subitamente, tomando a forma e proporções de um trancelim de ouro. Logo depois, o armênio pronunciou uma palavra cabalística, cujo sentido só ele compreendeu, e por breves momentos a luz se apagou e reinou na escuridão. Ouvimos um grito. Retorno! O grito pareceu nos vir de fora e de longe, e logo 2 janelas se abriram no gabinete, e o raiar suave da aurora e o despontar do dia deu-nos a claridade duvidosa e romanesca que precede ao esplendor do sol. O gabinete mágico desaparecera por encanto. Achamo-nos o Reis e eu diante do armênio em um quarto modesto, de paredes brancas e nuas, contando apenas em seu interior uma rude mesa, uma cadeira e um leito humilde. Sou o pobre que dá tesouros, disse o armênio, e entregando-me a luneta continuou. Dou-te pela 2ª vez uma luneta mágica. Verás por ela quanto desejares ver. Verás muito, mas poderás ver demais. Criança, dou-te um presente que te pode ser funesto. Ouve-me com atenção. Não fixes essa luneta em objeto algum, e sobretudo em homem algum, em mulher alguma, por mais de 3 minutos. 3 é o número simbólico e para ti será, como na outra, o número simples, o da visão da superfície e das aparências. Não a fixes por mais de 3 minutos sobre o mesmo objeto, porque além de 3 minutos, hás de ter a visão do bem, que o meu poder de mágico não te pode impedir, pois a visão do bem será a vingança do Silfo
que escravizei para teu serviço. Eu te obedecerei, respondi. Hoje mesmo me desobedecerás, tornou o armênio com voz lúgubre. Não, juro que não. Vê-lo-ás, tornou ele e prosseguiu. Terás a visão do bem e hás de ser por ela infeliz. Verás demais no presente e poderás ler no futuro, fixando-a por mais de 13 minutos sobre o mesmo objeto. Eu tenho, porém, piedade de ti e te proíbo ainda a vidência do futuro. Castiel, Escautiel, Afiel, Zarabiel. Eu impeço a vidência do futuro a este mancebo. E esta luneta quebrar-se-á em 2 mãos antes do 14º minuto de fixidade. E mal acabou de falar, o armênio deitou-se no seu leito, fechou os olhos e imediatamente dormiu. O meu amigo Reis levou-me do gabinete do armênio para o armazém. E então? Perguntei-lhe. Não sei, repetiu o Reis, respondendo-me. Esse homem parece o demônio. Duvida ainda? Não posso explicar o que testemunhei, mas duvido sempre. É demais. Vá ensaiar sua luneta e volte-me a dizer o que ela é. Preciso saber de tudo. Foi só ouvindo esse convite do meu amigo Reis que me lembrou o pedido importantíssimo que eu devia fazer ao mágico. Ah! Exclamei. Esqueceu-me pedir ao armênio algum encanto, algum talismã que me pusesse a salvo da perseguição popular. Eu não poderei usar a minha luneta sem expor meus maiores perigos? Podes, disse uma voz grave. Nada receiem. Era o armênio que me mostrara a porta do fundo do armazém e que apenas acabou de pronunciar essas palavras, se retirou, desaparecendo como uma visão misteriosa. Despedi-me logo do meu amigo Reis, que ficara mudo de surpresa e admiração. Era dia. Venci, porém, a minha ardente ansiedade, resolvido a fazer o primeiro ensaio da minha nova luneta mágica em minha casa, a sós e livre de qualquer curioso observador. Você acabou de ouvir a 5ª parte do audiolivro A Luneta Mágica. Para não perder os próximos vídeos que o compõem, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e um comentário. Te espero na parte 6.